Fala galera, no tutorial de hoje eu vou mostrar para vocês como implementar utilizando a biblioteca Scikit-learn o algoritmo KNN, um algoritmo de classificação. Então esse algoritmo que ele precisa para ser treinado, um conjunto de dados e a classe de cada um desses dados. Como por exemplo, eu vou passar para o algoritmo dados de um exame de sangue e falando para esse algoritmo se essa pessoa tem ou não diabetes. Vou passar vários dados desse. Vou treinar esse algoritmo com esses dados. Então vai existir classes que o algoritmo quando a pessoa tem diabetes e quando a pessoa não tem diabetes. Então vamos chamar de classe A e classe B. Depois que o algoritmo já foi treinado, eu quero pegar um outro exame de sangue que eu não sei a resposta, se a pessoa tem ou não diabetes. E eu quero perguntar para o algoritmo se essa pessoa pertence à classe A ou pertence à classe B. Então é o chamado algoritmo de classificação, que ele vai classificar um determinado dado como da classe A ou da classe B. Então primeiro vamos importar a biblioteca do Scikit-learn. From sklearn .negbors import k negbors classifier. Shift Enter, não apresentou nenhum erro, significa que funcionou. Agora eu vou dar um Ctrl V. Opa, deixa eu pegar aqui no meu PyCharm já um conjunto de dados pronto, que eu já explico para vocês o que eles são. Vamos dar um Ctrl V aqui. Aqui eu já tenho um conjunto de dados prontos e eu vou explicar para vocês. O dado X é como se fossem os exames de sangue que eu vou passar, os dados do exame de sangue. Mas neste caso não é exame de sangue, eu quero classificar uma casa sendo uma casa comum ou uma casa uma mansão. Então os dados que eu vou passar para ele são a quantidade de quarto e a quantidade de banheiro. Então X é uma lista e tem sublistas dentro dessa lista de X. Então eu tenho essa lista que representa uma casa, essa lista que representa outra casa, essa lista representa outra casa. E o que são esses valores dentro dessa lista? São a quantidade de quartos e banheiros. Então, essa casa aqui, ela tem um quarto e dois banheiros. Essa lista aqui já é uma outra casa, que tem 2 quartos e 1 banheiro. Essa lista é outra casa, que tem 1 quarto e 1 banheiro. E os valores de Y? São as classes das casas dentro de X. Então, para cada sublista que eu tenho em X, eu vou ter que ter um valor para Y. Por quê? O 0 representa essa casa aqui. Então, o 0 aqui eu chamo de não mansão. Significa as casas que são as casas comuns. E o 1 é quando a casa já é uma mansão. Então, essa casa aqui, olhando na nossa lista do Y, nós podemos perceber que ela é uma casa comum. A casa 2 também, porque nós podemos perceber que o segundo dado dentro de Y também é 0. Agora, se a gente olhar o último dado de X, o 5 e o 6 aqui, ele já é uma mansão, porque o último valor é 1. Então, 1 representa a mansão e o 0 representa a casa comum. Vamos dar um Shift Enter. E agora nós temos que criar uma instância da nossa classe que nós importamos. Então, vamos chamar de neg, uma variável, vamos chamar uma variável qualquer. Eu vou chamar de neg, vocês podem colocar o nome de sua preferência. Ela vai ser igual. Aqui já criei o igual, vamos copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V, aqui nós temos que passar os parênteses, Shift Enter, vamos dar um neg.fit, porque no Scikit-learn, para qualquer algoritmo que nós formos utilizar, o fit será um método de treinamento, então vamos passar os dados x e y para treinar o nosso algoritmo. Vamos dar um outro Shift Enter. Aqui, se ele apareceu essa mensagem, significa que funcionou. Se não apareceu nenhuma mensagem de erro, é porque funcionou. E agora que o método já foi treinado, não adianta nada ele só estar treinado. Nós temos que fazer predições com esse método. Então, vamos dar um neg.predict, em que eu vou passar uma lista dentro de outra lista. E os valores que eu colocar aqui vai ser representados, vai ter que ser a mesma quantidade de valores que eu passei para treinamento. Então, eu vou passar uma casa com uma determinada quantidade de quartos e uma determinada quantidade de banheiros. Vamos passar, por exemplo, que tem 4 quartos e 5 banheiros. Dá o Shift Enter, ele me mostra o 1. Então, significa que o algoritmo está me falando, essa casa que tem 4 quartos e 5 banheiros, que ela não se encontra aqui na minha lista, se eu não me engano, não se encontra mesmo, ele já preveu que ela é uma mansão. E sim, ele está correto. Essa casa que tem 4 quartos e 4 banheiros já é considerada uma mansão. Então, uma casa que tem 4 quartos e 5 banheiros também é considerada uma mansão. Agora, vamos colocar aqui uma casa que tem 1 quarto e 3 banheiros. Shift Enter, ele já me mostra que é uma casa comum, não é uma mansão, porque ele me retornou o valor de 0. Então é isso, pessoal. Esse foi o tutorial de hoje. Muito obrigado e até o próximo.